A paz de Deus em Cristo Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo. Que Deus vos abençoe grandemente. Vamos ler Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1 até o verso 12. Verso 1 está escrito: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pele de camelos e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo: temo por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Verso 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Verso 11, e eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Louvado seja Deus. Quero pregar aqui sobre o tema a ira de Deus, os dois batismos. Amados e queridos, preste bem atenção. A mensagem de João Batista é uma mensagem de juízo. É uma mensagem que traz a condenação ou a salvação para a humanidade. Ou seja, é uma mensagem de juízo. Nós vemos no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista, primo de Jesus, veio adiante do Senhor, trazendo a mensagem do reino dos céus, e a sua pregação era: arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem de João Batista era arrependimento. O arrependimento é que produz o novo nascimento. É através do arrependimento que vai se produzir, que vai se iniciar, que se começa a iniciar um avivamento para uma grande transformação e regeneração pelo poder de Deus. Então, aqui fala de dois batismos: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, que nunca se apagará. Se a mensagem é de juízo e não havendo o arrependimento, se nós não se arrependermos, o que é que vai acontecer com todos aqueles que não se arrepender? Será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna, onde o fogo nunca se apagará. Então os dois batismos aqui estão se referindo a um primeiro grupo, que é o grupo daqueles que se arrependerão e serão batizados com o Espírito Santo e entrarão no reino da sua glória. O segundo grupo é aqueles que não se submetem por não se arrepender às doutrinas de Cristo e serão batizados com fogo que nunca se apagará, que é o juízo eterno. Vamos entender aqui esses dois grupos para nós melhor compreender o que está dizendo aqui sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo que nunca se apagará. João Batista está pregando aqui. Veja o primeiro grupo, o grupo que vinha de Jerusalém, das redondezas, e ali no Jordão se batizava confessando os seus pecados. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, versículo 17, está escrito: e vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que João Batista está falando isso para os fariseus e doutores da lei? Preste bem atenção. Lucas capítulo 7, o versículo 29 e 30, está escrito assim. Lucas capítulo 7, versículo 29 e 30.
E todo o povo que ouvia e os publicando, tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Versículo 30. Mas os fariseus, doutores da lei, rejeitaram os conselhos de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por eles. Então nós vemos aqui o cumprimento e o não cumprimento de Lucas capítulo 16, o versículo 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o primeiro grupo. E aquele que não crer será condenado. Esse é o segundo grupo. É a mesma coisa aqui. Aqui nós vemos os fariseus, doutores da lei, que estavam ali presentes em Mateus capítulo 3. Esses são o grupo que João se dirigiu, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? A ira de Deus é o julgamento de Deus sobre todos os pecadores, todos os perdidos, por não se submeterem aos mandamentos, ao sacrifício do seu Filho, cujo propósito morreu para salvar a humanidade. Então você vê aqui esses dois grupos. Um grupo que é batizado com o Espírito Santo e outro grupo que é batizado com fogo que nunca se apagará. Os dois batismos. Os dois batismos. Lucas capítulo 7, versículo 29 e 30, são os mesmos que está em Mateus capítulo 3, o versículo 5. Quero voltar lá com os irmãos. O versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse é o grupo onde está incluído os publicanos e muitos outros que se batizaram com o batismo de João, como a gente acabou de ler no capítulo 7 de Lucas, o versículo 29. Os publicanos justificaram a Deus, tendo sido batizado por ele. Mas no versículo 30, mas os fariseus, doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele, ou seja, por João Batista. Esse é os dois grupos. O grupo que se batizou, esse é o grupo que recebe o dom do Espírito Santo. Vamos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38. Está escrito: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Três coisas nós vemos aqui. Primeiro, o arrependimento. É necessário o arrependimento. E o que é que significa arrependimento? 28:13, provérbio está escrito: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessam e a deixa alcançará misericórdia. Transgressão é o pecado, é transgredir a lei. Quando transgredir uma palavra, não obedecer uma palavra, estamos em pecado. Mas quando confessamos a Deus os nossos pecados, nós alcançamos misericórdia e deixamos a prática do velho homem, nós vamos alcançar misericórdia. Confessar e deixar. Confessar e deixar de beber, confessar e deixar de mentir, confessar e deixar de se prostituir, confessar e deixar todo engano, tudo aquilo que é contrário à sã doutrina, alcançará misericórdia. Isso é arrependimento. Então nós vemos aqui o grupo que é batizado com o Espírito Santo. Qual é esse grupo que João está falando em Mateus capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, primeiro arrependimento, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O batismo, é necessário o batismo, porque está confessando diante da igreja, diante do céu, está confessando que está sendo sepultado para um homem velho, pecador, e vai ressurgir, vai ressuscitar um homem novo em Cristo Jesus, para viver segundo a justiça de Deus, ou seja, o cumprimento da sua palavra, viver da palavra. Terceiro, recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, esse vai ser selado, é o grupo dos selados, é o grupo daqueles que são batizados com o Espírito Santo. 2, Atos dos Apóstolos, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Vamos ver o outro grupo. Louvado seja o nosso Deus. Esse outro grupo, por não se arrepender, receberá outro batismo. E por quê? Receberá a ira de Deus. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 6, está escrito:
o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Versículo 7, a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura glória e honra e incorrupção. Versículo 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Esse receberão a ira de Deus, que é descrito aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Nós podemos ler ainda sobre a ira de Deus, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: e vi outro grande admirável sinal no céu, 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. A ira de Deus sobre todos os pecadores que não se arrependeram. E, por último, após o milênio, no final do milênio, serão batizados com fogo que nunca se apagará. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Estes são os batizados com fogo. No capítulo 3 de Mateus, o versículo 12, versículo 11, se trata exatamente disso. Dois grupos. Um grupo que vai ser batizado, que é a igreja fiel, com o Espírito Santo, e outro grupo que é batizado com fogo, que é o juízo eterno, pois este grupo não se arrependeram. O grupo dos fariseus, doutores da lei, e o grupo dos publicanos. Os publicanos representam aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, e são selados, por cumprir os mandamentos, são selados com o Espírito Santo de Deus, são batizados com o Espírito Santo de Deus. O outro grupo, que é representado pelos doutores da lei, os fariseus, em todas as épocas, é o outro grupo que não aceitou o conselho de Deus, ou seja, o mandamento de Deus, a palavra de Deus em Cristo Jesus, não aceitou. Esse é o segundo grupo que será batizado com fogo que nunca se apagará, que é a condenação eterna, como a gente acabou de ler, Apocalipse 20, versículo 15, será lançado no lago de fogo. Por quê? Porque o seu nome não está escrito no livro da vida. E por que não está escrito no livro da vida? Porque não houve arrependimento, e não havendo arrependimento, a pessoa não aceita Jesus. Se nós não se arrependermos e não aceitar Jesus, está destinado à condenação eterna. É simples assim, porta estreita e porta larga. Vamos tratar de um texto, vamos voltar lá em Mateus, capítulo 3, o versículo 12. Vamos tratar de uma forma diferente, em nome de Jesus. O versículo 12 está escrito: em sua mão tem a pá, vírgula, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui nós aprendemos vários princípios. Primeiro, ele tem na sua mão a pá. O que significa isso? Jesus, ele é a própria pá que fará a divisão. Aqui é a linguagem simbólica, onde é usado um pano de fundo do período onde o povo conhecia bem essa mensagem, pois quando fala da eira, é uma área de terra batida, onde ali era recolhido os trigos, os cereais, para o processo após o colhimento, era levado para aquela eira, que é uma área grande, batida, né, acimentada, para ali fazer o trigo e os cereais passar pelo último processo, que é a separação do trigo da palha. O trigo ele desenvolve dentro da palha como os outros cereais também. Então é necessário passar um processo onde ali vai ser batido e ali separado a palha do trigo. O trigo representa a igreja pura, lavada, que é batizada com o Espírito Santo. A palha representa os pecadores que não se arrependeram, aqueles que não foram justificados pelo sangue de Cristo porque não creram, não acreditaram. Esses dois grupos. Então o Senhor usa isso como pano de fundo. E nós vemos aqui que ele tem a pá. Biblicamente falando, Jesus, ele é a pá. Mateus 25, a partir do versículo 30 está escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O versículo 46
Está escrito: e irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Jesus é a pá. O versículo 32 de Mateus 25 deixa claro isso. Ele vai fazer uma divisão. Ele é a própria pá. Ele vai separar um grupo que são ovelhas, colocar do seu lado direito, trigo, salvos, porque receberam Cristo e foram selados com o Espírito Santo. E ele vai colocar à sua esquerda os malditos, que representam os mesmos que ele está falando lá, que é a palha, que não receberam o conselho, não se arrependeram. Esse é os grupos dos fariseus, dos doutores da lei, de todas as épocas. De todas as épocas, esses são esse grupo. Aqui nós vemos claramente o Senhor fazendo a divisão. Jesus, ele é a par. E quando ele vier, ele vai dividir, ele vai fazer a separação. Segundo, o celeiro. O que é o celeiro? Vamos ler aqui em 13, Mateus capítulo 13, o versículo 38. Está escrito: o campo é o mundo. O que é a eira? É uma área de terra batida, onde era recolhido os cereais, o trigo, e ali passava pelo processo onde havia divisão do trigo da palha. Havia divisão na eira. O que é a eira representa biblicamente? O mundo. Nós estamos no mundo. O campo é o mundo. E o que é que tem no mundo? Vamos continuar o texto aqui. A boa semente são os filhos do reino. É a mesma coisa que João Batista está falando. A boa semente são filhos do reino. Esses são os que são batizados com o Espírito Santo. É o mesmo que o trigo. Esses são os filhos do reino. E a palha, vamos continuar lendo aqui. E os joios são os filhos do maligno. Os joios são os mesmos que a palha, de Mateus capítulo 3, os textos inicialmente lido. É a mesma coisa, está tratando do mesmo assunto, com simbologias parecidas, mas uma mensagem que traz algo profundo para nós. Então nós temos a eira aqui, campo, e nós temos aqui aqueles que são batizados com o Espírito Santo, os filhos do reino, e nós temos aqui a palha, os filhos do maligno. É exatamente isso que a palavra de Deus está falando ali sobre o juízo final. No versículo 10 fala: e agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda ave que produz bom fruto, toda ave que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que fogo? O fogo eterno, que é o juízo eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e o versículo 14. E nós podemos ler também Mateus 25, o versículo 41, o texto anteriormente lido. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é exatamente este assunto que João está tratando. Espero que os irmãos tenham compreendido sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. São dois povos distintos, os filhos de Deus e os filhos do maligno, que é a palha, filho do maligno, e os batizados com o Espírito Santo, que é os filhos do reino. Celeiro, céu. Eira, o campo, o mundo. E aqueles que serão remidos, os batizados com o Espírito Santo. Talvez você que não conhece a palavra de Deus, ainda não é um salvo em Cristo Jesus, pois não se arrependeu e não entregou a sua vida para Cristo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Arrependei-vos. Quero ler mais um texto aqui com os irmãos, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Evangelista Marcos, capítulo 1, o versículo 14 e 15 está escrito: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Grupo selado com o Espírito Santo. Mas aquele que não crê será condenado. O outro grupo que será, ou seja, batizado com fogo que nunca se apagará. Nunca se apagará. Por quê? Porque é eterno. Esse fogo que vai consumir todos os pecadores é eterno. Por isso que está escrito, não somente fogo, mas fogo que nunca se apagará. Não seja participante do grupo onde vai cair nessa condenação eterna, rejeitando o sacrifício do Filho de Deus. Mas seja do grupo que vai ficar à destra,
de Deus, a destra do Senhor, a sua direita, o que faz parte das ovelhas. Não seja um bode. Não rejeite a cruz de Cristo. Não rejeite o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e o tempo da vinda do Senhor está próximo. Que Deus vos abençoe grandemente a todos vocês em Cristo Jesus. Ficar na paz do Senhor.